Na semana passada, nós pudemos ouvir mais uma mensagem no capítulo 4. Nós, então, já entramos nessa parte que é considerada a parte mais prática da carta de Paulo aos Efésios, e hoje daremos sequência. No capítulo 4, hoje nós leremos do verso 17 ao verso de número 24. Efésios 4, de 17 a 24. Peço que os irmãos prestem bastante atenção na leitura da palavra inspirada do nosso Deus, que diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, com temor, com tremor, este que ora ao Senhor de maneira particular, por se levantar, ó Deus, como boca do Senhor nesta noite. Pai, humildemente eu rogo a Tua graça sobre a minha vida, Pai. A Tua palavra já foi lida, ajuda-me a explicá-la, aplicá-la, ó Deus. Usa a minha pequenina vida para falar ao coração da Tua igreja, do Teu povo, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, na pessoa do Espírito Santo, haja nos corações iluminando, transformando, salvando, para a glória do Teu nome, Pai. Sê com a Tua igreja, abrindo bem os ouvidos e os corações. Sê conosco, ó Pai, sê propício a nós, rogamos no nome de Jesus. Amém, amém. Crianças, eu gostaria de hoje pedir para que vocês desenhassem, enquanto eu prego, uma estrada, tá? Uma estrada, não precisa desenhar o fim da estrada, e eu quero que vocês desenhem vocês mesmos, talvez vocês e a família de vocês, caminhando nessa estrada, e eu quero que vocês coloquem você e sua família caminhando com uma roupa bem bonita, tá bom? Tem que ser uma roupa bonita, a melhor roupa que você tem, eu quero que você coloque aí no seu desenho, tá certo? Irmãos e irmãs, se olharmos para a nossa vida nessa terra, a nossa vida é uma grande caminhada, a nossa vida é uma grande peregrinação. E nessa peregrinação estão todos, indistintamente, todos aqueles que nasceram, foram criados por Deus e estão nesse mundo, eles estão numa peregrinação. A grande maioria, imagine que agora vocês também, adultos, a estrada, estão num rumo nessa estrada. Pense numa grande multidão caminhando nessa estrada. Essa estrada talvez ela seja mais retinha, ou talvez até tenha uma descida, e é mais fácil, você cansa menos. Ela é mais simples, talvez mais bela, cheia de atrativos, e a grande maioria está caminhando nessa estrada. Mas no meio dessa estrada, que no fim das contas vai dar num abismo, tem alguns vindo na mão contrária. Tem alguns que foram convertidos por uma outra pessoa que estava nessa estrada, e esses agora estão num rumo diferente. É minoria, mas eles estão caminhando num rumo diferente. O caminho contrário, ele é mais difícil. O caminho contrário, ele é mais íngreme, o caminho contrário tem mais dificuldades, apresenta mais dificuldades, e poucos estão indo nesse caminho. Eles vão dar num destino, eles vão dar no reino celestial. Mas enquanto eles caminham para os portões, em meio a essas dificuldades, eles também recebem roupas novas.
E essa roupa, à medida que eles vão caminhando, ela vai sendo mais renovada. E quando eles chegarem, é como se essas roupas fossem uma espécie de credencial para que eles pudessem, de fato, entrar naqueles portões. Essa é a caminhada do cristão. As roupas vão se sujando, mas vão sendo limpas, peças que vão ficando desgastadas vão sendo trocadas, e assim ele vai peregrinando, caminhando. Não é fácil a caminhada, mas com suas vestes sendo renovadas, ele chegará lá e ele entrará no reino. Essa é a nossa jornada, irmãos. E esse texto mostra, de certa maneira, isso para nós. Nós já vimos nessa carta de Paulo aos Efésios que quem é que compõe ou constitui a igreja é o próprio Deus. Capítulo 1 mostra que é a obra do Deus triuno que salva. É Deus triuno salvando um povo, fazendo esse povo o seu povo. Deixa eu fazer minhas folhas não voarem aqui. Dei um jeitinho, ok. É Deus quem faz, o Deus triuno, que faz do seu povo, faz de um povo que não era seu, agora o seu povo, é a igreja do Senhor. Nós vemos no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios que esse Deus, ele pegou pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados e por meio de Cristo deu vida a esse povo. Esse povo está na caminhada, esse povo ele é salvo independente da sua nacionalidade, etnia. Essa igreja ela é composta de povos de toda tribo, de toda nação, de toda língua. Por meio de Cristo, esses povos são agregados e agora compõem um só povo. E nós vimos no capítulo 4 que esse povo agora é chamado para servir o Senhor, é chamado com a vocação para ser um só povo, unidos em Cristo, há um só cabeça, uma só esperança, uma só fé, um só batismo. Esse povo agora forma uma só igreja e dentro da diversidade, é um só povo com diversidade de dons, eles se servem, se edificam e glorificam a Deus. Essa é a caminhada da igreja. E esse povo agora, ele é exortado pelo apóstolo Paulo. E a partir então, do verso de número 17, nós temos uma exortação do apóstolo Paulo para que esse povo na caminhada, ele se despoje de vestes velhas e se revista de vestes novas. O povo nessa caminhada ele vai se despojando de vestes velhas e se revestindo de vestes novas, é o que nós vemos no texto. E nós somos chamados agora com essa santa vocação para caminhar dessa maneira. Por isso nós vamos meditar nesse tema, despojar e revestir. Despojar e revestir é o tema do nosso sermão. E nós veremos isso em duas partes, irmãos. Separei aqui de maneira bem simples. O apóstolo Paulo, falando aos crentes de Éfeso, ele vai falar da condição do velho homem. Ele vai fazer uma descrição do velho homem e mostrar que o povo de Deus que foi achado, chamado, eles não vivem mais como o velho homem, eles são nova criatura. Então nós vamos dividir o sermão em dois. A descrição do velho homem e a descrição do novo homem. Tá certo? 2 pontos apenas nós meditaremos hoje. Tá? O velho homem é descrito do verso 17 ao verso 19, irmãos. E no verso 17, o apóstolo Paulo começa dizendo: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. É assim que o apóstolo Paulo começa. Ele começa, isto, portanto, o apóstolo Paulo está ligando o que foi dito antes ao que vai ser dito agora. Esse, portanto, está ligando as duas coisas. Ele está ligando o que ele vai dizer agora ao que ele já disse. Vocês foram chamados, vocês foram vocacionados por Deus. Por causa dessa vocação que vocês receberam para ser um povo santo, eu digo, e no Senhor testifico, e a ideia aqui é eu exorto e solenemente exorto, eu digo e solenemente digo, eu digo algo extremamente importante, vocês têm que estar atentos ao que eu vou dizer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, é no Senhor que eu testifico, de maneira solene. E aí ele vai agora trazer o conteúdo da sua fala, a sua exortação, que não mais andeis como também andam os gentios.
Vocês não devem andar mais como andam os gentios. O apóstolo Paulo está usando o termo gentios aqui para se referir aos ímpios. Ele está se referindo àqueles que não foram transformados, àqueles que não são o povo do Senhor. A grande maioria que está caminhando numa direção, eles caminham e na caminhada deles eles têm um perfil. Eles têm uma maneira de ser, eles têm uma natureza específica, uma natureza caída. E o apóstolo Paulo, então, vai descrevendo essa natureza. Não sejam mais como esses. E eu vou descrever o perfil. Eu vou descrever como esses têm vivido. E o apóstolo Paulo, então, passa a descrever. Ele diz, esses gentios, estes ímpios, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Essa é a primeira característica que ele vai descrever. Vaidade dos seus próprios pensamentos. Essa palavrinha vaidade quer dizer futilidade. Eles têm pensamentos próprios e eles, a partir da sua natureza caída, eles só conseguem desenvolver esses pensamentos que são fúteis. E, obviamente, que quando nós falamos de pensamentos fúteis, é comparado, irmãos, ao pensamento de Deus descrito nas Escrituras, a verdade mais essencial, a verdade mais necessária para o ser humano. Comparado a essa verdade, todo o pensamento dos que não foram regenerados são fúteis, são frívolos, são fugazes, são nada. Talvez usando a linguagem do próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, é refúgio. É assim que é descrito o pensamento dos gentios, dos ímpios. É isso que está na mente, são futilidades na mente dos ímpios que não foram regenerados. Eles ficam nas futilidades dos seus próprios pensamentos, e assim eles caminham. Eles estão obscurecidos de entendimento. Eles estão nas trevas, irmãos. Nós podemos dizer, a partir dos termos que o apóstolo Paulo está utilizando. Ou, em outras palavras, os ímpios, eles estão cegos espiritualmente. O cego, ele não enxerga nada. O cego, visualmente falando, ele está nas trevas, ele não enxerga nada. Feche seus olhos aí e faça o teste, você não vê nada, você está na escuridão. É assim que os ímpios caminham, eles estão cegos espiritualmente, obscurecidos no seu entendimento. O entendimento deles é extremamente limitado. Eles não conseguem chegar ao sentido real da vida, ele não consegue cavar fundo e chegar nas profundezas da vida, ele não consegue entender de fato o que é esta vida e como viver esta vida, ter a verdadeira vida, eles não conseguem, eles estão obscurecidos. Mas o texto não para por aí, ele vai dizer que eles estão alheios à vida de Deus. Olhem o verso 18, alheios à vida de Deus. Alheios quer dizer distantes. Alheios é excluídos, esses ímpios, estes homens que não foram alcançados pelo Senhor e transformados, eles estão distantes da presença do Senhor. Eles não podem caminhar na presença do Senhor. Eles não têm como os regenerados, o próprio Deus habitando neles. Eles estão afastados. Afastados do Deus Santo, que não pode caminhar em meio ao pecado. Eles não contêm a vida de Deus. E, obviamente, essa vida, Deus dá vida a todos os homens, e não só aos homens, aos próprios animais. Não é a vida biológica, mas essa nova vida que só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Essa nova vida, que é uma obra única, exclusiva do próprio Deus, que é uma vida espiritual, que é uma vida vivida na presença do Senhor. Os ímpios estão alheios, estão distantes, não podem caminhar com o Senhor. Ele ainda continua dizendo, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Eles são ignorantes, falta a eles o conhecimento acerca das verdades de Deus, das verdades reveladas de Deus, a verdade salvífica, a verdade de quem é Deus, a verdade do que Deus fez por eles e a fé nessa verdade. Eles não têm, por isso, eles são ignorantes, eles não têm esse conhecimento profundo. Essa é a caminhada dos ímpios, irmãos. Mas o texto não para por aí, percebe que a descrição é longa, ele ainda diz que eles, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração.
A palavrinha aqui, coração, a palavra mente, entendimento, elas todas têm um sentido parecido. A palavra alma, espírito, diz respeito ao homem interior. Eles são duros. Eles não recebem a verdade de Deus. Muitas vezes eles até ouvem a verdade de Deus, mas o coração deles é como coração de pedra, e a verdade de Deus não penetra. É como se fosse um solo duro, onde a semente é lançada, mas ela bate, ela não penetra a terra não está fofa, não está preparada para receber essa semente. Assim é o coração do ímpio. O coração dele é duro, obstinado. É assim que eles têm vivido. Eles são, aí diz o verso 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, eles não têm sensibilidades para as verdades de Deus, eles não têm sensibilidade para a voz de Deus, eles não ouvem a voz de Deus, eles não querem saber dos caminhos do Senhor e viver para o Senhor, eles são insensíveis. Eu me lembro que quando estava na UTI com o Elias, em alguns momentos ele tinha que tomar um certo tipo de antibiótico, em algum outro momento, tomando aqueles antibióticos, eles paravam de fazer efeito, porque o corpo dele perdia a sensibilidade, aí ele tinha que ir para antibióticos mais fortes. É mais ou menos essa a ideia, eles são insensíveis, é como se eles não recebessem, eles não tivessem a sensibilidade para receber essas verdades da parte de Deus. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É assim que os ímpios têm vivido. Eles são dissolutos, eles vivem a dissolução, eles se entregam às impurezas. Eles vivem como se Deus não existisse. Até mesmo nas práticas que parecem mais piedosas por parte dos ímpios, existem deuses erigidos em seus corações, eles não adoram o Deus verdadeiro, e as práticas deles são ímpias, não são agradáveis a Deus. Essa é a vida do ímpio, irmãos. Essa é a vida daqueles que não foram achados pelo Senhor. E Paulo está dizendo, nós não vivemos mais dessa forma. Nós, diferente desses, essa é a descrição do velho homem, essa é a descrição do homem caído, nós não devemos mais viver dessa maneira. E é importante entendermos como o velho homem vive, porque outrora muitos de nós, a grande maioria de nós, viveu dessa maneira, e é importante para sempre nos avaliarmos. Eu tenho um parâmetro, eu tenho a descrição da vida do ímpio, e eu devo agora avaliar. Paulo está colocando diante de nós a vida do ímpio para que nós olhemos para nós mesmos e pensemos, nós temos vivido como ímpios? Nós temos vivido como gentios? Ou como o povo de Deus que realmente foi achado? A exortação de Paulo é para que não mais vivamos dessa maneira. Irmãos, e nós temos que pensar profundamente sobre isso. Eu preguei para os nossos irmãos com 55 anos para cima, né, na despedida, no encerramento dos trabalhos da melhor idade. E lá eu trabalhei com eles, à guisa de introdução, a ideia do espírito da nossa época. E aí eu queria trazer isso aqui também para nós pensarmos. Nós vivemos numa época que nós devemos entender um pouco do espírito da nossa época, para que nós não sejamos seduzidos por uma maneira ímpia de viver que muitas vezes é um tanto quanto sutil, e nós podemos abraçar pensamentos que nos afastam de Deus, pensamentos que são ímpios, que são contrários a Deus. E sabe o que é interessante? Que a nossa época ela tem uma maneira de pensar e que muitas vezes ela é aplaudida, e ela é tida como uma maneira de pensar bela, uma maneira de pensar sábia, mas como o apóstolo Paulo diz, também descrevendo as características do ímpio, no seu primeiro capítulo da carta aos Romanos, no versículo 22, ele diz que esses homens ímpios, inculcando-se por sábios, fazem-se loucos. E essa é a realidade, irmãos. Tem muita gente que é aplaudido na nossa sociedade, ou pensamentos vigentes na nossa época que predominam, que são aplaudidos que são loucura aos olhos de Deus. São loucura. Paremos para pensar, por exemplo, eu já vi muita gente, né, citando de maneira bela, por exemplo, um homem chamado Sigmund Freud. Né? Alguns devem conhecer aqui o Freud,
O Freud ele tem grande influência no pensamento da nossa época. E as pessoas aplaudem, acham um homem extremamente inteligente e sem filtro abraçam pensamentos. Ele que foi um neurologista, conhecido por muitos como o pai da psicanálise, as pessoas às vezes abraçam ideias sem filtro. Freud, por exemplo, irmãos, ele trouxe uma ideia acerca da alma e da personalidade humana, que ele dizia que o homem é formado por 3 coisas, a personalidade ou a alma humana, que é o id, o ego e o superego. O id, o ego e o superego. O id é a impulsividade que há dentro do homem. O ego é a racionalidade humana e o superego é a moralidade, mais baseada no que a sociedade traz como moralidade. E ele entende, então, que nós devemos dar vazão ao id, nós devemos pegar as nossas impulsividades, nos livrando do ego e do superego e fazendo com que ela seja elevada e vivermos, então, a nossa impulsividade. E ele diz que isso é ser feliz, essa é a verdadeira vida, e é o que nós deveríamos fazer e viver, e buscar uma vida nobre, uma vida elevada, seria dar vazão às nossas impulsividades. Vocês querem algo mais antibíblico do que esse tipo de pensamento? Agora, olhem para os nossos tempos. Vocês acham que não há grande influência desse tipo de pensamento nos nossos tempos? As pessoas querendo ser felizes a qualquer custo, o importante é ser feliz, e não importa o que eu faça, eu vou ser feliz, eu vou curtir os prazeres que essa vida me oferece. Dou a quem doer, o importante é eu ser feliz, dando vazão às impulsividades. Não importa o que a sociedade pensa, não importa o que os meus pais me ensinaram, eu vou ser feliz. E a gente vê o mundo se degradando cada vez mais. Pensamento da nossa época, irmãos. Nós temos um outro homem um filósofo chamado Jean Paul Sartre, que também influencia o pensamento da nossa época. Ele tinha uma ideia de que a liberdade, a verdadeira liberdade, era uma ausência total de qualquer tipo de obrigação. Se você quer viver a liberdade verdadeiramente, você não deve estar debaixo de nenhuma autoridade, ninguém deve segurar os seus impulsos, bem parecido com o que o Freud dizia, e essa é a verdadeira liberdade, você faz o que quer. Muitos conhecem ele como o pai do existencialismo. Essa ideia de que não existe regras, não faz sentido ter regras, nós existimos, quem é que disse que tal regra é a regra que deve ser seguida, então não tenhamos regras. E essa é a verdadeira liberdade. Nada mais antibíblico, irmãos. Nada mais antibíblico. Não existe liberdade sem regras, sem leis, sem obrigações. Não existe verdadeira liberdade. Mas muitos vão dando vazão a esse tipo de pensamento. Ele mesmo não conseguiu viver uma boa vida. Eu não sei quantos já viram um pouquinho da vida de Jean Paul Sartre. Ele foi casado com uma feminista chamada Simone de Beauvoir, e que loucura era a vida deste casal, quantas atrocidades eles viveram, porque não dá certo esse tipo de pensamento. Esse pensamento é mentiroso, ele parece bonito, e muitos abraçam. Quantos jovens dos nossos dias, e não só jovens, mas a população no geral, a sociedade no geral abraça esse tipo de ideia, que nós temos que ser livres, pregando uma espécie de anarquia, que não devemos ter regras. Que loucura, irmãos, é assim que o mundo tem vivido. Nós não devemos viver assim. Tem um outro pensador que também influencia o pensamento da nossa época, Jean-Jacques Rousseau. E olha só, mais antibíblico do que esse próprio texto, é Jean-Jacques Rousseau que dizia que o homem é intrinsecamente bom, que o que corrompe o homem é o meio. E nós vemos que, na verdade, a natureza humana é caída, e nada mais antibíblico. Esse homem tem grande influência nas ciências humanas, este suíço do século XVIII. E as pessoas olham para o homem, inclusive várias políticas públicas são promulgadas, são levantadas, erigidas a partir dessa ideia de que o homem é intrinsecamente bom e o que corrompe ele é o meio. Vocês percebem como nós não podemos e temos que ter esse bom filtro das Escrituras para que nós não vivamos essa impiedade, para que nós não vivamos essa maneira de pensar corrompida, obscura, que nos leva ao pecado, que nos leva a uma vida que desagrada o nosso Deus, que nos leva a uma vida contrária a Deus.
É assim que vive o velho homem, é assim que outrora viveram vários de nós. Mas uma vez que fomos encontrados por Cristo, isso deve mudar. Uma vez que fomos transformados, isso deve mudar. E nós vamos falar disso agora há pouco, dessa mudança do novo homem. Mas eu queria pensar ainda mais um pouco com vocês nessa ideia da natureza humana ímpia, que nós devemos o tempo todo avaliar para não vivermos dessa maneira. Irmãos, o homem natural ele é totalmente depravado. Essa é a descrição desse velho homem. Nós devemos nos afastar cada vez mais desse tipo de vida. O homem é tão depravado, o homem natural, irmãos, que eu vou dizer uma coisa que talvez choque muitos de vocês, eu não sei, mas todas as obras do homem não regenerado, do ímpio, do gentio na linguagem de Paulo, elas são pecaminosas. Vocês sabiam disso? Que todas as obras do homem sem Deus, elas são pecaminosas? Talvez você pense, mas como assim, pastor? E o homem que não crê no Senhor se diz ateu, mas ele ajuda uma velhinha a atravessar a pista? E o homem que ele se diz ateu, se diz um agnóstico, mas ele compra cestas básicas e leva para uma instituição de caridade ou distribui na rua? Como é que a gente pode dizer que isso não são boas obras? Irmãos, essas obras elas podem ser boas aos olhos humanos, mas diante de Deus são pecaminosas. A condição do homem ela é tão caída, a condição do homem natural ela é tão deplorável que é impossível qualquer coisa que ele faça ele agradar a Deus. Porque ainda que externamente, aparentemente, seja boa aos olhos humanos, jamais vai ter a motivação correta. Jamais vai ser uma obra realizada para a glória de Deus. Porque se ele não conhece o Deus verdadeiro, ele não vai viver para a glória de Deus. Ele não vai conseguir compreender a ideia de que quer comamos, quer bebamos ou façamos outra coisa qualquer, devemos fazer para a glória de Deus. Tamanha a depravação humana, tamanha a condição caída do ser humano natural, do homem natural sem Deus. Essa é a condição. Nossa confissão no capítulo 16, no parágrafo 7, vai dizer que as obras dos ímpios são pecaminosas. E essa é a realidade, baseado nessas ideias. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós somos tão caídos que nós devemos avaliar até mesmo as nossas motivações. Por que você faz o que você faz? Até aquelas obras que, às vezes, aparentemente, externamente, são belas, nós devemos avaliar as intenções do nosso coração. Para que não vivamos impiedosamente, para que não vivamos, a figura do velho homem é colocada diante de nós e aprofundando na ideia do velho homem, nós temos que avaliar até mesmo o que nos leva a fazer o que fazemos. Isaías capítulo 64, verso 6, o profeta vai dizer que todas as nossas justiças diante de Deus são como trapo de imundícia. Está falando justamente do homem natural. É impossível agradarmos a Deus. É impossível agradarmos a Deus. O homem natural. Essa é a figura do velho homem. Eu queria dizer para você que se você crê no Senhor, você já não é um velho homem. Você é um novo homem. Você foi transformado. Mas você deve continuar olhando para as características e olhando para a sua própria vida para não viver como o velho homem. E aqui eu queria fazer uma pergunta diagnóstica. Eu já fiz em algum outro momento, em algum outro sermão aqui para vocês, mas quando as pessoas com quem você convive olham para a sua vida, elas veem diferença entre você e os ímpios que você convive? A sua maneira de viver, a sua maneira de se comportar, os seus pensamentos, as suas motivações, a maneira que você olha para o outro. Você é alguém arrogante no seu ambiente de trabalho? Você é alguém egoísta? Você é alguém que pensa só em você mesmo? Isso são características do velho homem. Você é alguém que não consegue se doar pelo próximo? Você é alguém que, quando alguém pisa no seu calo, que quando alguém te ofende de alguma maneira, você já dá logo uma resposta. Você se ofende grandemente quando a sua imagem é manchada diante dos outros. Como você tem vivido?
Não podemos viver mais como o velho homem, irmãos. Nós precisamos olhar para essas características e pensar, temos vivido dessa maneira? Mas e se estivermos vivendo dessa maneira, com motivações erradas, práticas erradas, vivendo nas trevas, práticas que são mundanas, práticas ímpias, o que devemos fazer? O texto vai nos ensinar, irmãos. Se estamos abraçando o pensamento da nossa época, se estamos aplaudindo coisas que o Senhor reprova, o que fazer? Se estamos sendo influenciados e caminhando no rumo da maioria, o que fazer? O texto nos ensina, se nós somos do Senhor, nós devemos olhar para essas práticas do velho homem e devemos abandoná-las, porque nós somos nova criatura. E o texto agora, a partir do verso 20, vai mostrar para nós a segunda parte, que é a descrição do novo homem, sendo descrito o velho homem, sendo descrito o ímpio, o gentio, para que nós avaliemos a nossa conduta, o que fazer agora. Ele diz no verso 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olhe para a figura do velho homem. Vocês aprenderam de Cristo e não é assim que vocês devem viver. Vocês aprenderam do Evangelho de Cristo, o Evangelho muda tudo. O Evangelho transforma vocês de dentro para fora. E agora vocês devem externalizar o que aconteceu internamente. Na prática, não foi assim que vocês foram chamados para viver. Há um contraste. Vocês devem contrastar as trevas deste mundo. Nós estamos no mundo caído, no mundo de trevas, mas aquele que é luz nos encontrou. Aquele que é luz, brilhou a sua luz diante de nós, e nós fomos transformados. E a luz de Cristo deve brilhar através da nossa vida. Há um contraste aqui. Você de fato aprendeu de Cristo, ele vai colocar uma condicional aqui. Ele diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo ou de Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Ok, o ímpio vive de uma tal maneira. Eu me digo um cristão, eu aprendi de Cristo, mas eu estou vivendo de uma maneira ímpia, como o velho homem, é algo para se questionar. Será que eu de fato tenho ouvido e sigo ouvindo a voz de Cristo? Será que eu ouvi a voz do Senhor verdadeiramente? Esse tendes ouvido aqui talvez fosse melhor traduzido por ouviram. Eu ouvi em algum momento a voz de Cristo. Eu ouvi a ponto de não somente a voz dele ter sussurrado no meu ouvido, mas eu apreendi, eu abracei, eu confiei na verdade de Cristo. Ele é a verdade. É nele que está a verdade. Será que eu ainda estou dando ouvidos à mentira? Se eu estou dando ouvido à mentira, será que de fato eu ouvi essa voz? Será que eu fui transformado? Irmãos, é verdade que, uma vez que nós somos regenerados, convertidos ao Senhor, nós ainda lutamos contra o pecado. Mas nós lutamos contra o pecado. O pecado não é mais uma prática recorrente, onde nós vivemos de maneira insensível, obstinadamente. Não. Há escorregões, há deslizes, há lutas, mas nós lutamos. E nós vencemos muitas dessas batalhas, e vamos vencendo e lutando. Não dá para se entregar ao pecado. Se nós temos ouvimos de Cristo, e temos então caminhado segundo a sua verdade, nós vamos lutar contra o pecado. E aquilo que é pecado, que tem sido uma prática na nossa vida, vai ser evidenciado. Nós vamos nos entristecer por causa do pecado. Ele vai machucar, nós vamos ver que há um contraste, nós vamos entender, esse não é um estilo de vida, essa não é uma prática que nós deveríamos viver. Quando nós ouvimos a verdade de Cristo, nossa vida, e confiamos, ouvimos e confiamos, nossa vida é transformada, irmãos. É transformada. E tudo aquilo que é diferente da verdade de Cristo é mentira, é falsidade, é engano. E nós devemos lutar para viver a verdade do Senhor. Não se entregar, não viver de maneira ímpia, dissoluta, obstinadamente no pecado, com cerviz dura,
tampando os ouvidos para a verdade do Senhor. A verdade, ela vai nos confrontar. A verdade, ela vai, como um espelho, colocar diante de nós os nossos pecados. Nós vamos nos entristecer, mas nós teremos a oportunidade de abandonar. Olha aí o verso 22. O verso 22, ele diz, no sentido de que quanto ao trato passado, quanto à vida antiga, quanto ao modo de viver do velho homem, nós devemos agora nos despojar. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O velho homem é cheio de desejos maus, desejos que levam ele a ter um certo tipo de prazer que é enganoso, que promete vida, mas gera morte, que promete delícias, mas vai levar ele para o abismo. É assim que vive o velho homem, mas nós podemos agora nos despojar. Nós ainda temos resquícios dessa natureza caída. Nós fomos transformados, mas estamos sendo transformados. Nós fomos mortos, mas estamos sendo mortos. Nós fomos santificados, mas estamos sendo santificados. No sentido de que, de fato, se cremos no Senhor e ouvimos a sua verdade, nós fomos justificados diante de Deus. Mas uma vez justificados, nós agora estamos sendo santificados. E a santificação é uma caminhada. A santificação, ela é progressiva. A santificação, ela é gradual. Uma vez justificado, agora eu reconheço esses pecados, os pecados vão sendo colocados diante de mim, eu posso agora me despojar, eu posso me despir, eu posso remover. A ideia é tirar mesmo uma roupa suja. Essa é a ideia de despojar, tirando essa roupa suja, abandonando os meus pecados, práticas pecaminosas. É assim que eu agora caminho. É assim que nós devemos caminhar, irmãos. É assim que devemos lidar com os pecados. O pecado ainda vai estar diante de você. Você vai perceber práticas pecaminosas, sim, mas é a oportunidade agora de tirar essa prática da sua vida, deixar esse trato passado e se desvinculando de uma vez por todas desse velho homem, acabando com o velho homem de uma vez por todas ao longo da caminhada. É interessante, irmãos, que este verbo aqui, ele está na voz média, né, no grego, e isso traz a ideia de uma ação reflexiva. É como se eu faço uma ação, executo uma ação em relação a mim mesmo. Então, eu enxergo o pecado e eu mesmo vou me despir, eu mesmo vou me despojar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nesse processo de santificação, nessa caminhada, diferente da justificação, eu tenho obrigações, eu devo ser diligente nessa caminhada de santificação, eu tenho grande responsabilidade, eu devo me esforçar, essa é a realidade. Nós devemos ser disciplinados, diligentes nesse caminho de santificação, irmãos. A santificação, ela não acontece organicamente, por assim dizer. Eu preciso me esforçar, eu preciso observar os meios de graça, eu preciso ir às Escrituras. Ao ir às Escrituras, o pecado muitas vezes vai ser evidenciado, as profundezas do meu coração vão ser descortinadas, motivações equivocadas, e aí eu tenho a oportunidade de me despojar, de tirar essas vestes sujas, essas partes de vestes sujas. Como diz um certo teólogo, quando nós somos justificados, nós somos tirados da lama. Mas quando estamos sendo santificados, a lama está sendo tirada de nós. Nós estamos sendo limpos. Nós já fomos tirados da lama, mas agora a lama está sendo tirada de nós. Ele diz ainda no verso 23, depois de nos exortar, nos despojarmos, ele vai dizer, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Uma vez que eu percebo o pecado, eu abandono o pecado, e eu vou sendo renovado. A ideia aqui é de ir renovando a mente, renovando o homem interior.
Os meios de graça nos ajudam nisso. Nós vamos sendo restaurados, nós vamos sendo refeitos, a nossa mentalidade vai sendo transformada, cada vez mais conformada a Cristo. Essa é a ideia da renovação. Nós devemos caminhar esse caminho de renovação constante, sendo restaurados, santificados. Vocês lembram de Romanos? Romanos capítulo 12, verso 2, tem um texto bem conhecido, e o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele vai dizer que nós não devemos nos conformar com este século, mas devemos renovar a nossa mente deve ser renovada, é a mesma ideia aqui. A nossa mente vai sendo conformada à mente de Cristo, a nossa mente vai sendo trabalhada. À medida que eu vou escutando um sermão como esse, a ideia é que eu me despoje das práticas pecaminosas, é que eu vá sendo renovado. À medida que eu sento para ler as Escrituras, fazer o meu devocional, eu vou sendo renovado. À medida que a Escritura está gravada na minha mente e alguma prática do dia a dia, eu vejo que eu não estou em conformidade, eu tenho a oportunidade de, por meio da Escritura gravada na minha mente, eu ir me renovando, eu ir me despojando e renovando. E nessa renovação eu vou me revestindo, é o que vai dizer o verso 23, e vos revistais do novo homem. Tire a veste suja, mas não fica sem vestes não, coloque vestes novas, vestes limpas, seja restaurado. Nós vamos ver na sequência, a partir do verso 25, que você deve deixar práticas do velho homem, práticas pecaminosas, e agora deve fazer parte da sua vida práticas piedosas. Não existe um campo neutro, não é só se despojar e naturalmente você vai sendo renovado. Você vai renovando a mente e se vestindo com vestes novas. Em outras palavras, você vai sendo santificado. Nós vamos sendo santificados, aperfeiçoados, refeitos à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, trocando de roupa. O velho homem é aquele homem que surge a partir de Adão. Nós temos essa natureza adâmica naturalmente. Nós somos descendentes de Adão. Nós pecamos juntamente com Adão e herdamos então uma natureza pecaminosa. Esse é o velho homem. O ímpio vive dessa maneira, ele tem essa natureza, ele não consegue fazer o bem, ele é totalmente depravado, ele não busca a Deus. Todos a uma se extraviaram, não há um justo sequer. Mas quando o Senhor age, mas quando a verdade de Deus brilha nos corações, quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo age, regenera o coração, ilumina a mente, e Ele dá um novo coração. Esse coração agora é uma nova natureza dada, mas ainda há resquícios daquela velha natureza, e nós vamos sendo limpos, refeitos. Esse coração é como se ele fosse sendo cada vez mais aperfeiçoado, cada vez mais modelado, e nós vamos sendo refeitos, o novo homem, e o novo homem é o segundo Adão, o novo homem é Jesus Cristo, o varão perfeito, e nós vamos sendo aperfeiçoados à imagem desse novo homem. Nós vamos nos despindo do velho homem e nos revestindo dessa nova couraça, dessa nova roupagem do novo homem. Isso é santificação, irmãos. A exortação do apóstolo Paulo para a igreja do Senhor, de maneira bem prática, é: busquem a santificação, busquem ser santos, busquem ao Senhor. Vocês lembram do texto que nós lemos, Isaías 55, na liturgia hoje? Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Essa era a palavra de Deus para o povo de Deus que estava vivendo na impiedade. Essa é a palavra de Deus para a sua igreja hoje, que muitas vezes está caminhando no caminho também de impiedade, ainda está muito cheio de lama e precisa se despir, se renovar. Busque o Senhor, isso é ser santificado. Busque a face do Senhor, busque caminhar com o Senhor, busque conhecer e amar o Senhor. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar.
Esse é o caminho que nós devemos traçar, irmãos. Não compreenda a salvação de Deus de maneira equivocada, como se uma vez salvos, agora nós não temos qualquer tipo de obrigação. Devemos perseguir a santificação. Devemos lutar pela santificação. Devemos ser cada dia mais parecidos com o nosso Salvador. Devemos deixar os caminhos de impiedade. As trevas que haviam na nossa mente vão sendo dissipadas cada dia mais. Aqueles pensamentos que nos dominavam vão sendo deixados de lado. E quando o Senhor nos acha, Ele faz isso, Ele muda o nosso intelecto, Ele muda as nossas emoções, Ele muda as nossas volições, Ele nos muda por dentro. E isso vai repercutir na nossa prática, na nossa vida, no dia a dia. Você tem caminhado o caminho de santificação? Você tem levado o pecado a sério? Você tem enxergado os pecados na sua vida, para que tenha a oportunidade de se despir? E esse aqui é um problema, irmãos. Quando nós estamos caminhando, e a gente acha que está bom demais, provavelmente tem algo errado. Porque quanto mais nos aproximamos daquele que é luz, mais clara vai ficar a sujeira diante de nós. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nós vamos vendo ainda práticas do velho homem e temos a oportunidade de mudar. Se você está estagnado tem tempo, essa palavra é para você. Busque o Senhor. Viva de modo digno do Evangelho e persiga a santificação. Olhe para dentro de você. E a maneira de olhar é por meio da própria Escritura. Rogue a Deus graça para que Ele mostre os seus pecados. Peça perdão pelos pecados que lhe são ocultos, isso é bíblico. Mas pede para Deus revelar também, para que você tenha a oportunidade de abandoná-lo, se despojar, para se revestir de uma prática que reflete o nosso Salvador. Como diz o reverendo Ronaldo Lidório, ele diz que a primeira missão da igreja não é adorar o Senhor, a primeira missão da igreja não é a pregação do Evangelho, a primeira missão da igreja não é qualquer outra coisa que não morrer. Nós precisamos morrer. E uma vez que morremos, nós continuamos morrendo diariamente. Uma vez que morremos, nós devemos morrer todos os dias, diante das tentações que nos cercam, diante dos pecados que ainda estão em nós, nós vamos morrendo e sendo refeitos. Nós vamos morrendo e revivendo, sendo refeitos conforme a imagem do nosso Senhor Jesus. E é maravilhoso, irmãos, viver essa vida. É maravilhoso viver a verdade de Deus. É maravilhoso viver debaixo da lei de Deus. É maravilhoso viver a vontade de Deus. E só o novo homem, só aquele que foi transformado vai entender o que eu estou dizendo. Aqueles que ainda estão obscurecidos, eles olham para a vida cristã, por não entenderem o que é a vida cristã, pois estão obscurecidos, inculcantes por sábios são loucos, eles acham que ser cristão é você aderir a um conjunto de regrinhas da igreja, da denominação A, B, C, e agora você se tornou um cristão. Eles entendem e olham isso, inclusive, como algo extremamente sem valor, porque eles não entenderam a verdade de Deus. Eu me lembro do meu irmão foi batizado no final do ano passado. Meu irmão é 3 anos mais velho do que eu. E meu irmão, numa conversa com o conselho da igreja do Guará 2, ele disse algo interessante, irmãos. Ele não falou para mim, mas me contaram depois. Mas ele disse o seguinte, que ele olhava, quando Deus me alcançou, ele olhava para a minha vida, e ele via uma transformação, ele via uma certa alegria, porque nossas emoções de fato são transformadas, uma maneira diferente de viver, e ele dizia, eu queria viver isso também. Mas sabe o que ele disse? Ele disse que olhava para a minha vida e falava, mas eu vou perder a minha liberdade.
eu vou perder os meus prazeres, vai ser uma vida muito limitada que eu vou viver. Mas quando o Evangelho foi compreendido por ele, quando Cristo o alcançou, irmãos, que maravilha quando o velho homem é morto. É maravilhoso quando o coração do ímpio, do pecador, é regenerado, sua mente iluminada. Ele entendeu que, na verdade, a vida que ele vivia era uma prisão. Ele entendeu que ele era escravo do pecado. E ele entendeu que a verdadeira vida só pode ser vivida em Cristo. Isso não é maravilhoso? E por que eu estou trazendo essa ilustração, essa história? Porque, irmãos, é maravilhoso viver para o Senhor. Não deve ser uma mera obrigação. Nós devemos buscar a santificação e isso é bom. Em muitos momentos nós vamos lutar, mas antes de tudo é algo prazeroso viver a lei de Deus. A lei de Deus, ela é deleitosa. Viver a vontade de Deus, ela é maravilhoso. Inclusive, quando nós entendemos o contrário, entendemos que há algum tipo de limitação em ser um cristão e que melhor seria não ser e viver as práticas desse mundo, é porque precisamos renovar a nossa mente. Mas isso tudo, irmão, só pode acontecer em Cristo Jesus. Nós, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, somos chamados para abandonar a vida do velho homem e sermos restaurados e viver essa vida de novo homem. E sermos refeitos cada dia mais esse novo homem. Nós somos chamados a trocar as nossas vestes. Nós somos chamados a despojar e revestir. Nós somos chamados a abandonar o pecado e a vivermos como Cristo. Nós somos chamados a uma nova vida. E eu queria finalizar, irmãos, dizendo para vocês que é possível vivermos essa nova vida. É possível perseguirmos a santificação. É possível nós sermos conformados à imagem do Senhor Jesus. É possível e nós devemos perseguir. Sabe por que é possível? Sabe por que é possível trocar essas vestes? Porque um dia, o próprio Deus resolveu encarnar. O próprio Deus resolveu adentrar a história. O próprio Deus vestiu roupas humanas, mas ainda assim de maneira imaculada. Ele viveu de maneira perfeita, com vestes limpas e resplandecentes, mas ele resolveu trocar as suas vestes. Ele resolveu se despir das suas vestes resplandecentes, puras, perfeitas, imaculadas, para vestir as nossas vestes sujas. Ele tomou sobre si as nossas vestes, os nossos pecados. Ele então, com nossas vestes sujas, recebeu sobre si a ira do Pai, para que nós agora tivéssemos o privilégio, a oportunidade, a bênção maravilhosa de sermos vestidos com vestes novas. E na caminhada, termos essas vestes restauradas, para um dia, nessa peregrinação, por causa da obra de Cristo, recebermos também vestes resplandecentes e habitarmos com o Senhor eternamente. É para lá que estamos indo, irmãos. Há uma caminhada, é árdua, tem luta, tem, mas nós devemos nos santificar nessa caminhada, refletir a glória de Cristo, porque Cristo nos possibilitou essa realidade. Uma vez justificados, agora estamos sendo santificados, aguardando o dia que seremos glorificados. Enquanto esse dia não chega, persigamos com diligência o caminho da santificação. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Logo na sequência terá um cântico, mas farei uma oração enquanto os irmãos se dirigem aqui à frente para nos conduzir no cântico. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, por Tua palavra bendita. Te louvamos, ó Deus, por essas verdades maravilhosas, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra nos confronta. A Tua palavra nos tira da zona de conforto. E louvado seja o Senhor por isso, Pai.
A Tua palavra nos tira da estagnação. A Tua palavra nos faz olhar para dentro de nós, ó Deus, para que tenhamos a oportunidade de abandonar as práticas do velho homem. A Tua palavra nos expõe, e louvado seja o Senhor, porque a partir da exposição, os nossos pecados sendo expostos, ó Pai, temos a oportunidade de sermos renovados, de nos despirmos, ó Pai, do pecado e nos revestirmos do novo homem, ó Pai, de nos revestirmos de uma vida santa, de uma vida, ó Deus, agradável ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesse caminho de santificação. Fortaleça-nos, sustenta-nos, ó Deus. Restaura a nossa alma, ó Deus. Restaura as nossas emoções, restaura, ó Deus, as nossas inclinações, dia após dia, ó Deus, porque uma vez que o Senhor nos alcançou, agora queremos viver de maneira que o agrada. Uma vez que o Senhor nos alcançou, agora é possível viver uma nova vida. É possível, ó Deus, sermos refeitos à imagem de Jesus. Ajuda-nos nessa caminhada. Ajuda a Igreja Presbiteriana Redenção, ó Pai, para que nessa caminhada, ó Deus, os crentes dessa igreja sejam santificados, sejam aperfeiçoados, que isso seja visto na prática, que isso seja visto aqui no nosso convívio, que isso seja visto lá fora. Ó Deus, é a nossa súplica ao Senhor. Quero ainda, ó Deus, orar por aquele talvez que esteja aqui, que ainda não foi restaurado, que ainda não foi convertido ao Senhor. Ó Deus, toque o coração para que entenda, ó Deus, que está vivendo nas trevas, para que entenda que está vivendo na obstinação, nas concupiscências do engano, está sendo enganado. Seja então, ó Deus, aberto os olhos deste que ainda está na impiedade, para que veja a luz de Cristo, a verdade de Cristo, se renda e possa agora trilhar esse caminho de santificação. É a nossa súplica, Senhor. Sê conosco, sê com a Tua igreja. Ó Deus, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.